Olá, companheiras, olá, companheiros. Hoje é segunda-feira, dia 9 de setembro, e esse é o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. No dia de hoje, a gente comenta o resultado da votação ocorrida ontem, dia 8 de setembro, quando milhares de filiados e filiadas ao PT foram às urnas participar do PED, Processo de Eleições Diretas. Como vocês sabem, nós ontem votamos nas nossas direções municipais, zonais, presidentes municipais e elegemos aí delegados que vão participar dos congressos do partido. Sobre esse resultado, a gente conversa com o companheiro Walter Pomar, nosso pré-candidato a presidente nacional do PT, pela chapa Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha, que todo mundo votou ontem, número 220. Walter, ao longo do dia de hoje, todo mundo enviou seus resultados e também perguntas. E a pergunta é, já temos algum resultado? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Olha, Patrick, antes de responder sua pergunta, uma reclamação. Ontem, dia 8 de setembro, você me abandonou, você abandonou os seus ouvintes, você foi atrás de votos, Patrick, foi atrás de votos, ficou cuidando de fazer campanha, depois fiscalizar, depois apurar voto, e com isso o nosso público fiel ficou sem podcast de domingo. Isso posto, vou responder a tua pergunta. Veja, ainda não temos o resultado. Ontem, dia 8 de setembro, já saíram duas parciais, saiu uma nova parcial hoje pela manhã e uma nova parcial no início da tarde. Portanto, nós ainda não temos o resultado final, mas isso está dentro do calendário combinado pela Secretaria Nacional de Organização, que prevê que o resultado final saia amanhã, dia 10 de setembro, por volta das 6, 7 horas da tarde. Ô Walter, ao longo de algumas trocas de mensagens, a gente ficou especulando a quantidade de pessoas que participariam do PED. E que essa quantidade de pessoas iria dizer muita coisa. Seja sobre a capacidade do PT mobilizar, seja sobre o que significa de fato o nosso partido ter mais de 2 milhões de filiados e quantos conseguiriam ou iriam participar do PED. A gente já tem um indicativo pelo menos de quantas pessoas votaram no dia de ontem? Não, Patrick, a gente ainda não sabe quantas pessoas compareceram. Acontece que a votação foi manual. Me parece que com a exceção de Macapá, a votação foi manual. Portanto, só ao término da apuração, só ao término da totalização em todos os estados, só ao término da totalização nacional, amanhã por volta das 6 da tarde, é que a gente vai saber efetivamente quantos filiados e filiadas compareceram para votar. Lembrando que estavam aptos 2.352.000 filiados e filiadas. A Secretaria Nacional de Organização, oficiosamente, não oficialmente, fez algumas especulações acerca de qual seria o tamanho do comparecimento. E fala-se de algo entre 300 a 400 mil filiados e filiadas comparecendo. Mas, como eu disse, isso é especulação, é projeção baseada em resultados muito parciais ainda, só mesmo amanhã, no final do dia, que a gente vai saber o número exato. Esse número tem importância por algo que eu já comentei numa entrevista anterior. Esse número é um sinal de força do nosso partido, é um sinal de quantos filiados e filiadas efetivamente estão dispostos a comparecer e participar da escolha das direções. Se esse número ficar próximo do de 2017, é uma coisa. Se ele cair abaixo desse percentual de 2017, é um mau sinal. Mas isso a gente espera que não aconteça, como eu já disse também no programa anterior, nós estamos na torcida agora e antes disso estávamos atuando para que o maior número possível de militantes, de filiados e filiadas participassem, porém, respeitando a lisura, respeitando as regras do processo. Pois bem, o PED é um processo que é reconhecidamente problemático. Inclusive, nós temos defendido constantemente o fim do PED. No PED de ontem, Walter, nós passamos ou temos informações sobre algum problema ou aqueles constantes problemas que são tão típicos nas eleições internas do partido? Claro que sim, Patrick. Houve inúmeros problemas de todas as cores e sabores. Desde problemas administrativos,
Em muitos locais, a lista de votação chegou muito tarde, chegou na madrugada do 7 para 8, chegou na manhã do dia 8. Em muitos locais, a lista chegou com imperfeições, ou seja, pessoas que tinham direito a votar, mas que não estavam na lista de votação, obrigando a SORG, a Secretaria Nacional de Organização, a autorizar a coleta de voto em separado. Também problemas na distribuição dos filiados entre os locais de votação. Em várias cidades do país, o partido já tem realizado processos eleitorais em diferentes locais de votação e o filiado estava acostumado a votar num determinado lugar e dessa vez ele chegou para votar e descobriu que ele foi enviado, sabe-se lá por qual motivo, para votar no outro local, causando certamente prejuízos vários ao processo. Então houve problemas administrativos, mas também houve irregularidades mais ou menos sérias. Por exemplo, mesários instruindo o eleitor a assinar a cédula. Casos em que houve transporte de filiados, casos em que houve interferência de outros partidos no processo de eleição interna do PT. Casos em que houve constrangimento, inclusive constrangimento beirando a violência contra fiscais. Há inúmeros casos, portanto, de irregularidades, das mais às menos graves. Cabe agora aguardar que isso tudo seja formalizado e seja devidamente apreciado pelas câmaras de recurso, para que não paire nenhum tipo de dúvida sobre o resultado do processo. Como eu falo desde o início nas entrevistas a você, é fundamental que o processo seja transparente e que reflita a vontade do filiado do PT. Nós não podemos aceitar casos grotescos como o que se verificou numa determinada cidade do Rio de Janeiro e que revela que dentro do nosso partido há pessoas que tratam com métodos de banditismo o relacionamento interno. Então, houve sim problemas, agora eu não sei, te falando francamente, dimensionar qual o tamanho do problema. Se é um problema de natureza muito grande, numericamente falando, ou se é um problema numericamente marginal. Isso a gente só vai saber amanhã, quando concluir a totalização e se abrir o processo para as impugnações. Essa troca de mensagens está acontecendo ao longo do dia, nós já tivemos aí alguns boletins sendo divulgados. E Walter, já dá para saber com o que está sendo divulgado qual é o resultado da votação? Não, ainda não dá para saber qual é o resultado. Veja, até este momento em que eu estou dando essa entrevista para você, o número de votos totalizados pela Secretaria Nacional de Organização não atinge 100 mil. Portanto, alguma coisa entre 25% a 33% do número que a própria SORG estima que vai ser o total de votantes. Ainda é cedo para projetar como resultado definitivo esse resultado que aparece na totalização parcial. O que se confirma, entretanto, é que a chapa Construindo um Novo Brasil terá a maioria dos votos, mas não se sabe ainda se terá a maioria absoluta ou se terá a maioria relativa. Se eles tiverem maioria relativa, tampouco nós sabemos se essa maioria relativa será suficiente para, com os aliados de sempre, eles obtiverem maioria absoluta, ou se mesmo com os aliados de sempre, eles não vão conseguir obter maioria absoluta. Então, isso que é decisivo para saber se a gente vai ter congresso ou se não vai ter congresso, de verdade, ainda não é possível saber. Tem que aguardar até terça-feira, dia 10 de setembro, por volta das 18 horas, quando a gente realmente saberá qual foi o resultado das diferentes chapas. Tá, Val, tem uma outra coisa diz respeito ao resultado da chapa em tempos de guerra, a Esperança Vermelha. Essa, a gente tem condições de saber, já antecipar ou adiantar para a turma qual que vai ser o nosso resultado? Não, a gente ainda não sabe qual será o resultado final da chapa em tempos de guerra, a Esperança Vermelha. Do mesmo jeito que no caso da CNB, isso depende da apuração e da totalização ser concluída.
Veja, as chapas não têm um desempenho homogêneo em todos os estados. Às vezes acontece de uma chapa ter um desempenho muito pequeno num determinado estado e ter um desempenho muito bom no outro estado. Isso altera muito o resultado global. Então, é preciso esperar até amanhã. O que eu posso te adiantar, entretanto, é que nós tivemos resultados muito interessantes, resultados parciais muito interessantes, ou seja, nos diretórios municipais, nas presidências municipais, na eleição de delegados aos congressos estaduais. De maneira geral, nós tivemos um desempenho melhor esse ano do que em 2017. E tivemos alguns desempenhos muito relevantes do ponto de vista político simbólico. Por exemplo, o fato da nossa chapa nacional ter ficado em primeiro lugar em Natal. O fato da gente ter participado da eleição da nova presidenta municipal de Porto Alegre. O fato da companheira Gilcélia ter sido eleita presidenta da cidade de João Pessoa. O fato da gente ter tido desempenhos expressivos em muitas cidades e estados. Então, globalmente falando, nós tivemos um resultado que parece ser melhor do que o de 2017 e tivemos também resultados pontuais muito legais, muito legais. Ô Walter, entramos aqui na noite e a Sorg acaba de divulgar mais um boletim, agora às 18 horas. E eu queria que você já nos falasse um pouco de quais são suas impressões, agora que nós temos aí pouco mais de 30% das urnas apuradas. Exatamente, Patrick. A Secretaria Nacional de Organização acabou de divulgar às 18 horas do dia 9 de setembro, segunda-feira, uma nova parcial, uma parcial que contém os votos de 119.869 filiados e filiadas. Eu vou repetir. Nessa parcial, divulgada às 18 horas, tem o voto de 119.869 pessoas. Mas ainda falta muita coisa para entrar. Por exemplo, nessa parcial só tem 1,3% dos votos do Maranhão, só tem 3,2% dos votos do Rio de Janeiro, só tem 3,7% dos votos da Bahia, só tem 6,5% dos votos de São Paulo. Portanto, colégios eleitorais muito grandes ainda não estão incluídos nessa parcial. Por outro lado, essa parcial inclui apenas 3 colégios eleitorais que foram 100% apurados e totalizados. É o caso do Acre, do Distrito Federal e do núcleo do PT de Lisboa. Então, não dá para saber ainda, continua não sendo possível saber qual é o número total de pessoas que votaram no dia 8 de setembro, domingo agora. Nós continuamos trabalhando com aquela estimativa de que teriam votado entre 300 a 400 mil filiados, mas ainda não dá para ter certeza se o número é mais perto de 400 ou mais próximo de 300. Walter, por essa parcial, que dá conta de 1/3 da votação, a CNB vai se constituindo enquanto maioria absoluta, né? Já temos aí cerca de 55% dos votos para a chapa da CNB. Isso é um indicativo de que a atual maioria se constitua enquanto maioria absoluta sozinha? Olha, segundo essa parcial, a chapa Lula Livre para Mudar o Brasil teria recebido 66.362 votos válidos. Portanto, 55,4% do total, portanto, maioria absoluta. Mas vale aqui o mesmo que eu disse antes. A gente não sabe o número total de votantes ainda e tampouco sabe qual é o resultado real de cada chapa, sem levar em conta que haverá recursos contra determinados resultados. Portanto, continua sendo necessário, importante, muito importante, que quem está acompanhando a apuração e a totalização nos estados, acompanhe mesmo. Verifique se o processo está sendo feito corretamente, faça recurso naquilo que deve ser feito e verifique se os dados que estão sendo divulgados pela Secretaria Nacional de Organização conferem com os dados que foram totalizados no estado. Ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte. Pois bem, companheiro, vamos ficando por aqui, né? Até as próximas notícias circularem e a gente voltar a comentar. Mas queria que você nos falasse um pouquinho, enfim, acho que a turma ontem deu mó sangue, assim, dedicação imensa da militância, que
foi na urna, votou 220, se mobilizou em seus municípios, em seus estados. Eu acho que vale a pena uma palavra tua direcionada a essa nossa companheirada. Olha, Patrick, em primeiríssimo lugar, eu queria agradecer a toda a militância que se empenhou para que o 7º Congresso fosse convocado e que se empenhou para que houvesse congresso, para que houvesse debate, para que houvesse discussão, para que houvesse polêmica. Nós sabemos muito bem que uma parte do nosso partido, um pedaço do nosso partido, não dá a mínima pelota para nada disso. Acha que congresso é arregimentar afiliados e transportá-los para votar e ponto. Essas pessoas que vêm trabalhando para converter o PT num partido tradicional são uma desgraça. Se elas triunfarem, vai ser a morte do nosso partido. E por isso a gente tem que parabenizar, agradecer efusivamente a cada um e a cada uma que não se dobrou a isso e que continua se esforçando para que o PT possa ser um partido vivo, um partido que tem seiva interna. Em segundo lugar, é importante registrar o esforço feito pela militância que aderiu à chapa em tempos de guerra, a Esperança Vermelha. Não apenas os militantes da articulação de esquerda, mas também pessoas que, sem serem militantes da articulação de esquerda, concordam com as posições da nossa tese e se esforçaram para que ela tivesse um bom desempenho. Nós tivemos resultados muito diferentes no país. Em alguns casos, o bom desempenho foi que a chapa existisse, que houvesse campanha da chapa, que nós tivéssemos candidatos ou candidatas à presidência municipal, zonal, chapas para o diretório zonal, municipal e estadual, etc. Em outros casos, o esforço foi para garantir um resultado eleitoral mínimo, não apenas a existência, mas também um resultado eleitoral que pudesse ser expressivo. E houve casos também que a gente obteve vitórias políticas e eleitorais muito legais, né? Nós vamos amanhã, quando concluir o processo, poder fazer um balanço detalhado dos inúmeros casos em que a gente teve vitórias políticas e eleitorais que nos dão muito orgulho e muita felicidade. Mas visto de conjunto, desde aquele caso em que existir já era um ganho, passando por aqueles casos em que houve um desempenho mínimo e chegando aos casos das vitórias, o fato é que de conjunto houve uma militância que se empenhou para que a chapa em tempos de guerra, a articulação de esquerda, existisse e pudesse participar do debate, pudesse participar do processo e pudesse acumular forças para o que virá agora. E isso é a terceira e última coisa que eu queria destacar. O Congresso não acabou ontem, não acabou no dia 8 de setembro. A gente tem pela frente ainda o debate entre os delegados, os congressos estaduais, o Congresso Nacional, numa conjuntura muito difícil, que vai exigir muito do nosso partido e nós temos que continuar envolvidos nisso. E, ao mesmo tempo, nós temos que travar a luta político-social, a luta pela libertação do Lula, a luta contra as políticas do governo Bolsonaro. Então a gente tem pela frente uma agenda pesada de mobilização, a qual cada um de nós está convocado, né? Sabendo que também não se encerra no Congresso de 22, 23 e 24 de novembro a disputa de rumos do PT e a luta por mudar o Brasil. Então o que a gente pode falar com aquela criatividade clássica é que, pessoal, a luta continua, né? Foi muito importante o esforço feito até agora, mas muito mais importante é o esforço que virá pela frente. Lula livre, viva o PT e, como disseram os companheiros lá de Araguaína, em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Massa, companheiro. Valeu. E, pessoal, o podcast continuará com alguns episódios. Amanhã a gente vai comentar o resultado final do PED, trazendo algumas análises sobre os impactos e o futuro do PT, bem como as perspectivas para o Congresso Nacional do partido. Saudações petistas e Lula livre.